Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E hoje é dia de reflexão sobre a Palavra de Deus. E o tema da nossa reflexão de hoje é muito importante, muito interessante. Como que a perspectiva, como que o ponto de vista sobre determinada situação pode fazer completa diferença entre receber bênção ou deixar de receber a bênção. Então, nosso texto base hoje está em Josué, capítulo 14, e vamos ler do verso 6 ao verso 15. E o título é Josué dá Hebrom a Calebe. Josué capítulo 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. A história mais ou menos você conhece. É aquele momento... na verdade, Calebe está fazendo referência àquele momento que Josué envia 12 espias para observar a terra de Canaã, e dos 12 enviados, 10 voltaram com palavras de derrota, palavra pessimista. Olha, aquelas pessoas que vivem lá, elas vão olhar para nós e vão enxergar em nós como se nós fôssemos gafanhotos. São gigantes, são homens poderosos, e nós não temos a menor possibilidade de tomar aquela terra. 10 espias disseram isso para os anciãos de Israel, entre eles Moisés e Arão. Porém, 2 espias, eles foram de ideia contrária, eles tiveram um pensamento contrário. Essas pessoas foram Josué e Calebe. E Calebe está relatando aqui que na época em que eles viram essa situação, todas as pessoas, os que estavam com eles, os irmãos deles, ficaram amedrontados, mas ele e Josué não se amedrontaram. Eles estavam certos que a promessa da terra era para eles, para a descendência deles, e eles tomaram posse dessa promessa, e por isso eles entraram na terra de Canaã, enquanto todos os demais, todos os outros 10, eles morreram pelo caminho. Vamos ler agora a reflexão que está no livro Pão Diário, que você já conhece, e que nós já fizemos várias referências, várias leituras bíblicas e reflexões sobre a palavra de Deus. E aqui o título diz Josué e Calebe. E tem um outro texto bíblico que diz assim: Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Isso está em Apocalipse 2:10. Pois bem, o texto diz: Calebe e Josué foram 2 homens lembrados pela sua fé, coragem e perseverança nos tempos de Moisés. Eles fizeram parte dos 12 espias que Moisés mandara à terra de Canaã depois da travessia do Mar Vermelho. Os outros 10 deram um relatório pessimista sobre a conquista de Canaã, dizendo que havia cidades fortificadas, que os habitantes da terra eram muito poderosos e que existiam gigantes ali, exatamente como eu disse há 2 minutos atrás. Calebe e Josué viram as mesmas coisas, mas deram um relatório animador.
O problema foi que o povo ouviu os 10 espias desanimados e, por causa da sua falta de fé, teve de peregrinar no deserto por 40 anos, até que a geração adulta morresse no deserto, com exceção de Caleb e Josué. Olha que interessante o que o texto diz. É a mesma situação, a mesmíssima situação vista por 12 espiões, por 12 homens enviados pelo povo de Israel para conhecer aquela terra que já havia sido prometida por Deus para eles. Porém, os 12 homens, eles tiveram pensamentos contrários. 10 tiveram um pensamento conjunto e 2 um outro pensamento diferente daqueles 10, como eu já disse. E é a mesma situação, porém a perspectiva era completamente diferente. Enquanto a perspectiva da maioria era uma perspectiva sem fé, uma perspectiva desanimadora, uma perspectiva e um pensamento derrotado, apenas 2 homens tiveram uma perspectiva completamente diferente. O contrário, exatamente o contrário disso tudo. Eram perspectivas de fé, eram perspectivas animadoras, perspectivas de certeza de que aquela promessa era para eles. E na grande maioria das vezes, nós estamos cercados por situações difíceis, situações desafiadoras, e nós temos diante de nós justamente 2 pontos de vista sobre a mesma situação. Ou essa situação vai servir para me afundar, para me levar para o abismo, ou essa situação vai me trazer ganho de experiência, vai me fazer ir para um novo nível espiritual, vai me fazer refletir sobre o quanto Deus é fiel na minha vida e Deus é que vai me dar a possessão, a vitória sobre determinada situação. Todos os dias nós somos colocados diante de situações assim. O segredo da vitória está em seguir o caminho escolhido por Josué e Caleb. É o segredo de se ter a certeza absoluta que todas as conquistas que vêm para as nossas vidas, tudo aquilo que nós conseguimos, não vem por nós mesmos, seja pela nossa capacidade física, pela nossa capacidade intelectual, não é pelo nosso networking, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas influentes que podem nos ajudar, mas é Deus agindo ao nosso favor. Quando nós tomamos consciência disso, nós temos a certeza que, independentemente do tamanho do problema, da dificuldade, do desafio, nós vamos ser capazes de superar, nós vamos ser capazes de conquistar. Eu estou falando para você que de repente está passando por uma situação difícil. Tenha fé no Senhor, no Deus de Israel, Abraão, Isaac, Jacó. Tenha fé no Deus que dá a vitória para os seus. A palavra do Senhor nos garante que Ele trabalha para os seus enquanto dormem. Toma posse dessa palavra e viva o melhor de Deus na sua vida. Não se incomode com o tamanho do problema, não se incomode com os desafios da vida, porque tudo isso que te acontece é para a glória do nome do Senhor. E continuando o texto, diz assim, vou voltar um pouquinho para você se situar um pouco melhor. Caleb e Josué viram as mesmas coisas, mas deram um relatório animador. O problema foi que o povo ouviu os 10 espiões desanimados e, por causa da sua falta de fé, teve de peregrinar pelo deserto por 40 anos, até que a geração adulta morresse no deserto, com exceção de Caleb e Josué. Após as primeiras conquistas em Canaã, Caleb reivindicou de Josué a posse da terra que ele havia espiado fazia 45 anos, exatamente o texto que nós lemos, que está em Josué capítulo 14, dos 6 a 15. Veja a fé e a disposição de Caleb. Depois de todo esse tempo, já com 85 anos de idade, seu ânimo era o mesmo e ele se lembrava perfeitamente da promessa que recebera de Moisés. Isso é muito interessante de nós comentarmos. O grande problema, acho que principalmente do povo de Deus, é que, na verdade, parece que o povo não crê naquilo que lê, não crê naquilo que está na palavra de Deus. Se nós não temos a palavra de Deus como sendo verdade absoluta, nada adianta irmos ao culto, nada adianta fazermos jejum, nada adianta orarmos. Primeiro vem a fé. Se você não tem fé que essa palavra é verdadeira e que essa palavra se cumpre, ela se cumpriu, se cumpre e continuará se cumprindo eternamente. Se você não crer nisso, não faz sentido. Porque só faz sentido a partir do momento que você tem a certeza absoluta que essa palavra ela foi inspirada por um Deus verdadeiro, um Deus justo e um Deus que vive, que é a causa primeira de toda a existência. Nós só existimos porque Ele existe. Nós só vivemos porque Ele existe. Ele é a existência.
Ele é a personificação da existência. Então, quando nós temos a certeza absoluta disso, nós podemos crer que essa palavra foi toda direcionada por ele. Não interessa quantos copistas fizeram as cópias dos textos antigos, não interessa se não existem mais originais da Bíblia, existem textos antigos, não existem mais os originais. O primeiro que foi escrito não existe de nenhum dos livros que nós encontramos. Nós encontramos cópias. Ok, mas nada disso impede, nem é fator decisivo para o poder de ação do nosso Deus. O nosso Deus, ele está acima, ele suplanta todas essas situações e tudo que ele permitiu estar aqui é a verdade, porque ele continua no controle de todas as coisas. E quando nós temos essa certeza absoluta, não interessa o tamanho da bênção, não interessa o tamanho da dificuldade, o tamanho do gigante, os problemas que terão que ser enfrentados, não interessa, porque se Deus te prometeu, você tem que ter a certeza que você vai conseguir. Não interessa, inclusive, a idade, porque quando Josué e Caleb receberam a promessa, eles ainda eram jovens, homens de 40 e poucos anos. Houve a necessidade de passarem por 40 anos, 45 como o caso de Caleb, até que o momento da bênção dele, ele identificou, é agora o momento da conquista, é agora que eu vou entrar e conquistar aquilo que foi prometido lá atrás. Não se esqueça das bênçãos que Deus tem prometidas para a sua vida. Não se esqueça das suas promessas, não importa a sua idade. Se foi Deus que prometeu, presta atenção, se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso e toma posse, receba em nome de Jesus. De igual modo, Josué também herdou a terra, segundo o mandado do Senhor. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Reconstruiu porque para que houvesse a conquista foi necessário destruir, foi necessário conquistar, foi necessário matar os gigantes, aqueles homens que eram os que estavam em posse da terra naquele momento. Eles não eram donos da terra, eles estavam na posse da terra e é completamente diferente e em outro momento nós falamos sobre isso. Pela sua perseverança e fé, aqueles dois homens receberam a sua recompensa, pela sua perseverança e pela fé. Não desista. Perseverar é não desistir sob nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância. E a fé, ela é essencial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz a sua palavra. Pela sua fé e perseverança, aqueles dois homens receberam a recompensa, a posse da terra de Canaã, enquanto os demais companheiros espiões morreram no deserto. Por que eles morreram? Não é por questão da idade, não é por questão de doença, é por questão de ausência de fé. Muitas pessoas não recebem, elas morrem pelo caminho, e quando elas morrem, não necessariamente morre o corpo físico, eu estou dizendo morrem os sonhos, porque elas não têm a perseverança, a fé, a certeza de que aquela vitória, de que aquela bênção é para elas. Só recebe a vitória quem persevera. Só recebe a promessa, só toma posse da promessa, só toma posse do território, só toma posse daquilo que Deus tem para ele, aquele que de verdade crê no Senhor. Se você crê, se você persevera na sua crença, você receberá também, em nome de Jesus. Não importa quais os obstáculos ou dificuldades você possa enfrentar por ser cristão, persevere em servir a Deus e com isso receberá também a sua recompensa, que segundo Jesus prometeu, é um tesouro de valor eterno, totalmente à prova de perdas. Isso está em Mateus 7 e 20. E por fim, a fidelidade é o que Deus mais espera de nós. Pois bem, meus queridos, eu espero que essa palavra seja uma palavra de ânimo e fé na sua vida e que ela faça a diferença, que você entenda de verdade que para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu, só depende de nós, porque o Senhor jamais ele dá um passo em retrocesso. Quem retrocede é o ser humano. E lembre-se daquela palavra que diz que Deus não fica feliz naqueles que retrocedem, porque nós somos da fé. Nós somos da fé para que nós possamos conservar a nossa alma, a nossa salvação.
Amém? Que Deus te abençoe grandemente, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe comentários aí embaixo e também compartilhe nas redes sociais para que o nosso canal cresça e a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, ela possa alcançar mais pessoas. Conto com você para esse ministério. Deus te abençoe em nome de Jesus, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.